Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de termos que lhes falar, esperando que ainda estão continuando a acatar as medidas que estão sendo propelados. E queríamos também informar que o pastor Tito chegou bem e estava nos informando que tudo também está bem lá em Pemba, e ele ainda está cá, e se tudo correr bem, talvez vamos lhe dar uma pequena oportunidade para lhes cumprimentar. E queremos ainda continuar com a era de Filadélfia, que está sendo uma grande bênção. Falava eu com alguns irmãos e eles diziam que parece que é propícia. Estamos a tentar trazer no momento correto, no momento certo. Deus nos parou precisamente onde devia se parar. O que estamos a ver parece que vai ao encontro com a situação atual. E quero ler a partir do versículo 10 de Apocalipse 3, onde a Bíblia diz as seguintes palavras: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E o profeta diz o que ele quer dizer com a palavra da sua paciência. Paciência também, paciência. O que ele quer dizer com a palavra da sua paciência? E ele cita Hebreus 6, 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com a paciência, alcançou a promessa. Abraão, quando esperou com paciência, ele acabou alcançando a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requereria paciência, assim como requereu no caso de Abraão. Ele ficou firme como vendo o invisível. Ele foi paciente e então a palavra finalmente se cumpriu. É assim que Deus ensina paciência a seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no momento, instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente para com a vida. Deixa-me mostrar esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, a palavra de Deus, ofereceu o seu unigênito. Aí está, Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensam que tão logo oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado.
provado depois mesmo de ter sido dado a promessa. Depois que recebeu a promessa. Isso é exatamente correto de acordo com o salmista, referindo-se a José. Ele cita Salmos 105, 19. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Sim, antes mesmo que Deus cumpra com as suas infalíveis promessas, como já foi citado aqui, talvez falando precisamente aqui de José, quando ele teve aquele sonho de que o seu pai, sua mãe, seus irmãos viriam, prostrariam em sua frente. Mas quando ele foi no Egito, aquela promessa que Deus já havia lhe dado não se cumpriu instantaneamente. Ele passou através de momentos difíceis, momento em que ele tinha até que ser encarcerado como um prisioneiro, sem que tenha feito alguma coisa errada. Mas tudo aquilo aí estava provando, antes de Deus fazer bem aquilo que ele havia prometido. No caso aqui específico do nosso pai Abraão, quando Deus o prometeu que daria-lhe filho, Abraão ouviu aquela promessa e ele pegou nela. E ele guardou aquela promessa no seu coração. É verdade que muita coisa aconteceu, pessoas falaram, ridicularizaram, tentaram de abalar para que ele pudesse deixar, esquecer aquilo que Deus já havia lhe prometido. Mas ele pacientemente, ele esperou, sabendo que aquele que havia prometido era mais que capaz de fazer bem a sua promessa. E aqui aprendemos uma grande lição. Muitas das vezes as pessoas se tornam tão impacientes quando as promessas de Deus. Quando a gente pedimos alguma coisa, eu acabei aprendendo aqui, ou não aqui, mas através da minha própria vida, na medida em que você vai caminhando nesta jornada cristã, vamos dizer que talvez quando você ainda é novo no Senhor, e o Senhor bem sabe que você ainda não tem aquela fé, ainda não tem coisas que você pode dizer que o Senhor me ajudou aqui, o Senhor me ajudou a colar, vai descobrir que às vezes pessoas, quando ainda estão a entrar na fé, as suas orações acabam sendo como que respondidas um pouco rápido do que aquele que já Deus deposita confiança. Deus, como está sendo mostrado aqui, vai construindo a nossa paciência. E a paciência é construída quando alguém espera pela promessa de Deus por um bom momento, um bom tempo. Aqui Abraão tinha que esperar 25 anos. Meu Deus. E ele, cada momento, cada dia, ele estava vendo que ele estava envelhecendo, a sua mulher estava envelhecendo, talvez como sinal de que aqui já não há nenhum sinal de vida. Mas Abraão foi paciente, foi esperando, com a confiança de saber que aquele que havia prometido, ele era capaz.
E eu quero acreditar que ele foi paciente porque ele sabia a grandeza do Deus que havia lhe dado a promessa. Ele sabia que nem se eu envelhecesse até aonde, até quantos anos, mesmo assim Deus ainda era capaz de cumprir a sua promessa, porque ele sabia a grandeza do Deus que ele estava servindo, que não era um Deus que é limitado pela idade, a sua idade ou a idade mesmo da sua própria esposa. Ele sabia que Deus é capaz de fazer o que lhe apetece fazer. Se o crente pudesse chegar a este ponto, vamos dizer que você está doente, pediu, recebeu oração, ou pediu pastor, orou por você, e a doença vai continuando agudizando por um bom tempo. Muitas das vezes acabamos olhando e às vezes a gente começamos a dizer, talvez Deus não ouviu a minha oração. Talvez Deus não vai me curar. Onde eu estou indo, a minha saúde está se deteriorando cada vez mais, não haverá recuo a isso aqui e eu vou morrer. Mas devemos ter essa revelação, esta graça que Abraão tinha, que ele sabia que o Deus que ele servia era capaz de tornar até uma velha de bengala para ser um jovem ou uma jovem. E é exatamente o que Deus fez para Abraão e a sua mulher, quando eles pacientemente esperaram pelas promessas. E na medida em que a sua saúde vai continuar deteriorando, isto não deve lhe fazer recuar. Não deve lhe fazer pensar que porventura Deus não vai fazer bem a sua promessa. Porque o mesmo Deus que foi chamado com Maria e Marta, por Maria e Marta, quando o irmão Lázaro estava doente, e ele foi demorando até que o irmão morreu. E aqui Deus está tentando nos mostrar que Deus a qualquer momento pode entrar em ação e mudar a cena, independentemente quão difícil a situação se tornou. Não devemos colocar em nossas mentes que Deus é limitado pelas situações. Não devemos colocar em nossas mentes que Deus é limitado pela gravidade do assunto. Quanto mais grave, quanto mais misterioso será, quanto mais a glória poderemos dar a Deus. Sim, talvez caindo neste canal, nós fomos levantados pela graça de Deus para louvor e glória do seu grande nome. Estava a falar com este irmão, talvez levanta situações, vamos dizer que estão aí numa empresa, talvez deviam ser promovidos no mesmo ministério, ou melhor dizendo, no mesmo ministério, os outros são promovidos, esse é promovido, aquele é promovido, e talvez você acaba ficando como que excluído. E você vai lutando, pedindo oração ao pastor, orar, até que a coisa se materialize no seu lado. E você é incluso naquele talvez grupo que havia instantaneamente promovido. Mas você passou através de algumas consequências. Orar, pedir oração, jejuar, para Deus mudar aquela cena. Mas para os outros pareceu que foi, não vamos dizer que pareceu, foi instantâneo. Veja o que Deus está tentando fazer aqui.
E alguém pode pensar que talvez, será que é má sorte, é o quê? Mas dizer a verdade, nós, como crente, a nossa vida foi levantada para que Deus extraia glória através dela. Aquilo que acontece, vai ver que se você tivesse sido promovido com os demais, aquilo não teria peso que vai ter depois de você ter orado, jejuado, pedido oração. Aqui você já tem motivo de dar mesmo ações de graça. Porque você viu que Deus interviu, não de uma forma comum ou conjunta, mas individualmente falando. E essas coisas Deus às vezes permite, como foi dito. Muitas são as tentações dos justos, mas Deus livra-os de todas elas. Só há questões que são levantadas para a glória de Deus, para que quando você orar e esperar pacientemente, Deus possa intervir e haja uma mudança, e aquela mudança vai lhe ajudar para você dar glória a Deus, porque você viu a mão de Deus metido no seu assunto. Mas se tivesse sido um assunto assim, digamos, comum, não teria aquela glória. Talvez levando aqui o exemplo daquele homem que nascera cego e coxo, uma coisa dessa, e ele estava ali mendigando. Um certo dia, os discípulos passando por ali acabaram procurando saber, será que essa é a situação? É o pai que pecou, ele que pecou, o que deve ter acontecido? E Jesus disse que isso aqui foi para a glória de Deus. Só há muita coisa que nos aconteça para a glória de Deus. Não é má sorte às vezes. Não está sendo punido às vezes. Mas é simplesmente para você inclinar a sua cabeça e orar. E confiar em Deus. E procurar as promessas e manter-se nelas pacientemente até que Deus entre em cena. E você vai ver a mão de Deus operando. E toda a glória vai ser dado a Ele. Porque você vai reconhecer sem falta que isto aqui não teria sido possível se Deus não tivesse intervido. Para que a questão chegue até este ponto, é uma situação de piorar. Onde você vai ver que isto aqui só Deus é que pode mudar essa cena. E Deus é especializado em coisas que os demais não podem fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi chamar um Abraão que era estéril, para que mostrasse a sua glória. Permitiu que o coração de Faraó fosse endurecido, para que Deus pudesse ser glorificado. Permitiu que fosse naquele momento mesmo, quando o rio Jordão transbordava, foi o tempo em que Deus pediu Israel para poder atravessar. Essas coisas que aparecem, que acontecem, não é por mal, é para a glória dele. Nós fomos levantados como canais pelas quais Deus mostra a sua glória. O Senhor seja louvado para todo sempre. Deixa eu continuar a ler aqui. Acho que está sendo útil. Sim, veja, Abraão, depois de ter sido prometido o filho apareceu, Deus de novo voltou-lhe pedindo para que fosse lhe oferecer. E Abraão, ele sabia o Deus que ele adorava. Estava tranquilo. Ele sabia que nem se eu fosse matar o meu filho, Deus era capaz de o ressuscitar dos mortos. E ele não teve medo, não teve receio. Sabia que para o Deus que ele adorava, não há nada que é impossível. Oxalá que o crente pudesse chegar a este ponto de saber que o Deus que eu adoro
não há nada impossível diante dele. Ele tudo pode fazer, tudo é capaz. E adorar a Deus, e isso deve estar colocado em sua mente, em seu coração. A graça de saber que Deus que eu adoro, Ele não chega tarde. Você pediu, oração foi orado, a doença ainda continua, independentemente de quanto tempo. Pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 4 anos, pode ser 5 anos. Espere pacientemente. Deus está a construir a sua paciência para que você seja paciente com a vida. Talvez você pode ver, são colegas, esse já está num passo um pouco avançado e você fica tão desapontado. Esse irmão conseguiu isso, conseguiu aquilo e você acha que está como que estagnado. Mas você já pediu como os demais que pediram e você ainda não foi dado. Não fica desapontado. Seja paciente. Deus sabe quando se levantar e mudar a cena da sua vida. Deus nunca chega tarde. Não há nenhuma situação em que Ele já não pode intervir ou operar ou mudar. Independentemente. E Abraão sabia que nem se eu for a matar o meu filho, meu Deus é capaz de o levantar dos mortos. Por isso ele não teve receio de levar seu filho pronto para ir sacrificar, porque sabia que o seu Deus era capaz de o levantar dos mortos. Oh, oxalá que Deus me ajude a ter esta maneira de ver as coisas. Independentemente de quão difícil as coisas se mostram no serviço, na escola, na vizinhança, com o marido, com os filhos, continue esperando o dever de orar sem cessar. Ensinou aquela parábola ao Senhor Jesus, daquele rei que não interessava a ninguém, mas aquela viúva foi expondo a sua questão continuamente, até que aquele rei não tinha como se suportar, tinha que fazer justiça. Meu Deus. Sim, continuando. Aí está, Abraão foi provado, depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que tão logo oramos em nome de Jesus Cristo sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. E tornamos muito impacientes, sabe? Orou sobre isso, Deus não respondeu, você já deixou. Orou sobre isso, Deus não respondeu, você já deixou. E chega já um ponto em que você pensa que, será que Deus mesmo responde orações? Será que Deus mesmo pode me responder? Você que está a ser impaciente, se pudesse orar por algo e parar ali, Deus, e eu expus esta questão na base da sua promessa. Cumpra, ó Pai, como cumpriu com Abraão, como cumpriu com este ou aquele. Deus pode te provar por um tempinho, mas Ele não vai te provar para sempre. Depois de você ter vencido, depois de ter chegado ao momento em que Deus sabe que já tem a paciência que Ele quer ver em você, Ele vai se levantar e fazer bem a sua promessa. Oh, como Deus é especialista nessas coisas. Sim, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las. Ele o fará. Ele o fará. Porém, desde o tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas. Porque somente na paciência
possuímos vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo desta sexta era aprendeu paciência. Lemos a história das vidas destes grandes cristãos. Que contraste vemos entre as suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos. E hoje somos quase que vencidos pela super paciência e pressa. E muitas das vezes tem sido mesmo esse espírito de pressa. Mas Deus não está na escorreria que nós temos estado nela. A gente tentamos obrigar a Deus, responde agora, muda agora a situação. Mas Deus não está a apressar para nenhum lado. Ele está ali tranquilo, o tempo não é nada para ele. E a qualquer momento ele pode responder. Mas às vezes tentamos lhe pressionar, Senhor, responde. E ele continua quieto. E ele sabe quando que vai responder. É isso que nós deveríamos aprender como a igreja do Deus vivo. Não ser levado porque Deus demorou em responder à situação, em responder às suas orações. Ele continua dizendo-lhes, como tomaste a minha palavra e a viveste, e assim te tornaste paciente, e eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora, aqui vemos novamente a sobreposição das duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período gentio que culmina na grande tribulação. E eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito isso, porém disse, e eu te guardarei da hora da tentação. Amém. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus. E, todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. Glória a Deus. A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começa sobre o que parece um movimento que parece tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direto ou indiretamente sobre o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios, etc. Sim, até perderem todo o patrimônio
e direito espiritual para com o povo. Por exemplo, agora mesmo, em muitas, se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para culto religioso, para tornar-se capelão nas forças armadas, nos hospitais, etc. Agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos econômicos trinitarianos. À medida que esta pressão aumenta e aumentará, será mais difícil desistir, porque resistir significa perder privilégio. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles querer na mentira do diabo é servir a Satanás. Querer na mentira do diabo é servir a Satanás. Mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erguida à besta, os santos terão ido ao arrebatamento. E este pequeno movimento agradável, atraente, que começou em companheirismo em Éfeso, se tornará o monstro de Satanás que corrompe e engana todo o mundo, porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro da sua armadilha religiosa. Ou os matarão por lhes recusar o direito de comprar ou vender por meio do qual ganhava a vida. Isso se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Nesse interim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro. O judeu tem os bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta, o sistema monotório do presente dia, retirando de circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. Sim, vai ser durante este momento, talvez acertar um pouco este nosso tal amigo chamado as duas testemunhas. Dizer a verdade, o tal nosso amigo não está de acordo com as Escrituras. As duas testemunhas não serão gentios, serão precisamente judeus. E eles poderão se levantar depois do arrebatamento. Moisés e Elias poderá vir depois de ter acontecido o arrebatamento. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Indo um pouco para frente, a promessa aos seus. Apocalipse 3, 11 a 12 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Amém. Não precisa desse comentário, porque aqui estamos. Tudo já nos indica que Cristo vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos no fim dos últimos dias. Não estamos? Mas ele continua dizendo: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É em meio a um tempo de grande tribulação que Jesus vem. Jesus vem em meio de grande tribulação ou agitação. Não será como talvez ter que dizer que será durante a tribulação que o arrebatamento vai acontecer. Mas em meio de uma grande agitação, sim, é em meio a um tempo de grande tribulação que Jesus vem. E com a sua vinda há uma ressurreição. Meu Deus. Neste momento em que o mundo estará em uma grande agitação, se já houve um momento em que o mundo foi agitado, poderia-se dizer que é neste momento de coronavírus. Todo o mundo está agitado, com os melhores médicos ou sem médicos. Todo o mundo, como eu dizia, que ouvia essa Organização da Saúde das Nações Unidas dizer que o pior ainda está por vir. Imagine numa nação onde morrem 5.000 pessoas por dia e alguém ainda aparece e diz: o pior ainda está por vir. Para morrer quantas pessoas por dia numa nação? Amados, isto aqui não poderá subsistir. O fim está aqui. Estamos precisamente na divisão continental entre o natural e o espiritual. Isto aqui não pode perdurar. Sim. E ele diz aqui: muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. Aqueles que estarão vivos e esperando pelo retorno de Jesus. É o que a noiva de Cristo devia estar neste ambiente, nesta atmosfera, nesse espírito de espera do retorno do Senhor. E realmente, se alguém está esperar preparado. Ninguém certamente vai esperar chapa enquanto que talvez a passagem ainda está em casa. Ou esperar comboio numa estação enquanto que as malas estão em casa. Aquele que espera tem tudo em ordem arrumado. É o que deve acontecer com cada um de nós. Tudo deve estar em ordem, na estação, esperando para que o arrebatamento aconteça e possamos ser encontrados pronto e preparado. Não ter ainda alguma coisa a se endireitar, mas tudo já em ordem.
todos os pecados embaixo do sangue. A alma preenchida com o batismo do Espírito Santo. Em paz com todo mundo. Este não é o momento em que as pessoas ainda, nas casas, ainda podem se apanhar, puxa-puxa, ora este, ora aquele, ora não fala com aquele irmão, não fala com aquela irmã, ora isto e aquilo. Este não é este tempo. Este é tempo em que tudo deve estar em ordem. Tudo prumado com a palavra. Eu estou na estação esperando para que o comboio apareça. Minha passagem no lugar certo. Minha mala arrumada aqui perto. Comigo. Esperando o comboio para aparecer, para eu partir. Não é o momento de voltar para casa, tentar levar isto, tentar aquilo. Tudo deve estar em ordem. Que o Senhor nos ajude ali, amados irmãos, independentemente onde estivermos. Sim, em meio de grande agitação. E a estes serão dadas coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus. Eles são reis com ele. Estão reinando com ele. É isso que a coroa significa, reinando e governando. Como o próprio grande rei. Essa é a promessa para todos os que sofrem com ele aqui na terra. Todos os que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. Aqueles que renunciaram tudo por ele e entregaram tudo a ele, se assentarão em seu trono e compartilharão o seu glorioso reino. Oh, meu Deus, amados irmãos em Cristo, que isto não seja simplesmente algo bonito para se ouvir. Faça tudo ao seu alcance para fazer parte desses que poderão ter este direito de compartilhar seu glorioso reino com ele. Estamos expostos, estamos a viver aqui neste mundo, confinado realmente, como gostaríamos de ter aqueles momentos em que podíamos cantar e ouvirmos a palavra de Deus ser pregada e orarmos da maneira que achávamos ou que achamos ser melhor. Mas estamos como que ensardinhados, como peregrinos estrangeiros, procurando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. A nossa pátria que almejamos, onde não entrarão as enfermidades, onde não haverá essas coisas todas, não haverá nenhum estado de emergência sequer. Não haverá enfermidades, não haverá guerras, não haverá injustiça, não haverá quem padece necessidade. E vamos compartilhar com ele se sofrermos com ele aqui na terra. Porque ele está aqui na terra na forma da palavra. Por isso, irmão, sofrendo com ele, onde a palavra não é bem-vindo, um crente verdadeiro não deve ser bem-vindo. Onde a palavra é ridicularizada e desprezada, não tem campo, um crente verdadeiro também não deve ter campo, porque ele está a fazer tudo para caminhar e andar com Cristo. Que o Senhor possa me ajudar. Onde Cristo não é bem-vindo, que eu também não seja bem-vindo. Não tenta relaxar as coisas, dizer e compreender melhor, tentar ser sábio por si próprio.
Onde a palavra não é amada, você também automaticamente não é amado. Porque você e a palavra é simplesmente uma única coisa. Você já se tornou a palavra. Oh, temos uma palavra para todos nós neste tempo. É guarda. Persevera. Guardar é a palavra. Persevera. Não volte para trás. Aquilo que nós estávamos a tentar dizer, amados, lá atrás. Que neste momento alguém estava a dizer que algumas pessoas que haviam vencido coisas já estão de volta nessas coisas que já tinham vencido. Guarda a palavra. Não largue a palavra. Vivo ou morto. Mora com a sua espada nas mãos. Persevera. Não desista. Não é tempo de desistir, irmão. Continue fazendo a palavra. Continue sendo fiel em tudo. Continue sendo fiel para cada palavra. Faz-me lembrar aqui daquilo que nós estávamos a falar a respeito de Judas Iscariote. Judas Iscariote não guardou tudo aquilo que estava sendo pregado, aquilo que ele ouvia. Acabou até vender o seu pastor por causa de dinheiro. Meu Deus, não queríamos aqui ter que pegar um punhado, mas que cada um saiba guardar a palavra de Deus, perseverar e não desistir. Revestamos-nos de toda a armadura de Deus. Usemos cada arma que Ele nos deu. Vamos usar cada escritura, cada pregação. Este é o momento em que devíamos trazer em memória cada pregação que já ouvimos, cada recomendação que já ouvimos, cada cassete que já escutamos, cada coisa boa que já vimos e ouvimos. Este é o momento de recolher cada pedacinho que talvez não tínhamos guardado devidamente. Este é o momento de acumular tudo, trazer toda a armadura de Deus e enfrentar o inimigo e guardar a palavra. Inabalável, parado, sabendo que algum desses dias o Senhor virá. E quando Ele vier, que Ele possa me achar preparado. Que Ele possa me achar digno, irrepreensível, incorruptível, pronto para entrar no seu reino que jamais passará. Oh, meu Deus, que o Senhor possa levar esse esforço que está sendo empreendido, que possa chegar nos ouvidos daqueles que estão nos acompanhando. Pela graça de Deus, quase estamos sendo acompanhados pela maioria dos irmãos. Falava um irmão, foi o irmão Yamikani que me dizia que está nos acompanhar também. E falei com o pastor Santo, me dizia que está nos acompanhar lá em Nhassa, Lixinga. E Deus abençoe vossos humildes corações. Que Ele possa nos preparar, que cada pecinha esteja em seu respectivo lugar. Faz-me lembrar quando um avião está prestes para
decolar, cada coisinha deve estar em seu respectivo lugar. Porque não haverá tempo depois de decolagem para voltar para trás. É como um médico que está prestes a operar alguém, ele tem que ter a certeza de que cada coisinha está ali perto, porque ele pode precisar de um certo instrumento tão urgente, e aquele instrumento tem que estar ali perto. É o que devíamos fazer, amados irmãos. Vamos colocar tudo em ordem. Que tudo esteja em ordem, sem faltar nada. Porque cada coisinha será útil. Não há nenhuma pena que não é útil numa águia. Cada pena tem a sua utilidade. E lutemos para guardar cada pena, guardar cada escritura, porque pode ser essa que você está negligenciando que vai fazer com que você fique. Não queríamos falar sobre essas questões, mas que o Senhor possa ajudar a cada um de vocês. E Ele abençoe e continue guardando a palavra, perseverando, não desistindo, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Usemos cada arma que Ele nos deu. Usemos cada dom à nossa disposição. Olhemos para frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Ora, Ele não está apenas dando coroas, mas Ele diz que estes na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus. Mas agora, que somos seu corpo e verdadeiramente a igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Agora, Ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura. Ele não vai nos fazer simplesmente um bloco ou reboque, mas coluna. Aquilo que faz parte da superestrutura. Graças a Deus que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas, porque diz em Efésios 2, 19 a 22, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Sim, esse versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela porta Jesus. E é a parte desse corpo o templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que ele está fazendo? Ele está lhe dando a revelação da palavra.
e de si mesmo, porque é isso, exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram. Mateus 16, versículo 7. Ali está ele nesta palavra, ali ele permanece, ninguém pode tirá-lo, o querente. Pense sobre esta palavra, vencer. João faz a pergunta, quem é que vence? E a resposta vem imediatamente. Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Ele não diz que o vencedor é o que crê é um Jesus e é um Cristo. Mas crê que Jesus é o Cristo. Uma pessoa, não duas. Ele é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É aquele que vence. Vence por quê? Porque entrou pela porta e terá direito ao batismo do Espírito Santo. Deus está falando acerca da noiva aqui. Você quer ver um outro quadro dela? Está lá em Apocalipse 7, 4 a 17. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isaca, 12.000. Da tribo de Zabulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma multidão. É onde eu estava. Uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui vem as nações. De todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestidos brancos e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está no trono, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos, e dos 4 animais, meu Deus, e prostraram diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E ele disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobriram com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no trono, que está no meio do trono, os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Jesus veio e ele selou
toda a lágrima, Jesus veio, ele selou os 144. Ele tomou 12 de cada tribo, mas há um outro grupo que não pertence a estes 144 mil, que são vistos nos versículos 9 a 18. Quem são eles? Quem são eles? Eles são na noiva. Eles são na noiva. Glória! Tomando dentre os gentios. Esses é que foram tomados dentre os gentios, a partir do tempo em que, durante as 7 eras, durante o tempo em que o Evangelho estava percorrendo as nações, percorria como uma rede que arrastava. Eles estão diante do seu trono de dia e de noite, eles o servem no templo, eles são o cuidado especial do Senhor, eles são sua noiva. Meu Deus, eu não sei se isso pode entrar na mente humana de que alguém é a noiva de Cristo. Como que podia se considerar, como pode se andar tão cuidadoso para que não suje as suas vestes, nesses últimos momentos da história da igreja na terra. Não sei quanto tempo que ainda me resta. Ok, graças a Deus vou terminar. A noiva vai aonde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca deixará ao seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada da sua glória e honra. Meu Deus, isto aqui é bonito. Se a gente tentarmos levar isto aqui e colocar de uma maneira natural, é o prazer. E se você vai nessas casas de irmãos que estão casados e perguntar quem que tem mais roupa, o irmão ou a irmã, eu quero acreditar que não é só no meu caso, mas a verdade é que vai descobrir que a irmã é que tem mais roupa do que o irmão. E veja, e tome isso no parte do Senhor. Como ele vai ver, vai pensar a respeito da sua noiva. O melhor que existe vai ser dado a ele, a ela, a noiva. Porque é a glória do marido. E o marido às vezes pode... É quase em tudo. E no meu caso é quase em tudo. São sapatos, é o quê? Eu tenho um número bem reduzido, comparando com a minha irmã. Eu quero acreditar que é desta maneira nos outros. Estou vendo um irmão aqui que está concordar comigo. Ela será coroada com a sua glória e honra. Terminando, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, porque nós sabemos que Deus não é nome, né? Bem, ele era Deus conosco, o Emanuel, porém esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse, eu vi em nome do meu Pai e não me aceitaste. Portanto, o nome de Deus é Jesus. Mas o mundo pode compreender isso, de que o nome de Deus é Jesus. Outros pensam que o nome de Deus é Allah, ou sei lá, essas coisas todas. Mas a verdade é de que o nome de Deus é Jesus. Para aqueles que temam o nome
dele, voltamos para Malaquias 4, é que poderão se salvar daquele dia grande e terrível do Senhor. Porque esse é o nome em que ele veio. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E qual nome a mulher adota quando se casa com o homem? Ela adota o nome dele, do marido. Será o seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si. Sim, essas são regras mesmo normais. Embora que talvez pode depender de alguns países um pouco apostatados, nações apostatadas, melhor dizendo. Mas a verdade é de que quando uma mulher se casa, ela tem que perder o seu apelido e tomar o apelido do marido. A minha mulher, perdeu o apelido dela e tomou o meu. Apocalipse 21, 1-4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, meu Deus, sim, tudo será esquecido se houver um momento em que coronavírus agitou o mundo. Sim, da guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a terceira que em breve vai acontecer. Essas coisas são passadas, esquecidas. Meu Deus! Quão maravilhoso! Todas as maravilhosas promessas de Deus cumpridas. Tudo estará terminado. A mudança terá sido completa. O cordeiro e a sua esposa estabelecidos para sempre em todas as perfeições. As perfeições de Deus. Descreve isto. Quem é capaz de fazer? Ninguém. Pensar acerca disso. Sonhar acerca disso, ler o que a palavra diz acerca disso. Sim, podemos fazer tudo isso. E ainda assim podemos apenas saber uma parte infinitesimal disto, até que se torne realidade na primeira ressurreição. Oh, meu Deus! É verdade que a gente podemos imaginar, podemos pensar a respeito dessas coisas, mas não há maneira de esquadrinharmos cabalmente aquilo que Deus tem preparado para nós. Se tivéssemos uma pequena ideia daquilo que Deus tem para nós, seria suficiente para todo mundo considerar o mundo presente como se fosse histérico. Escreverei sobre ele o meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome. E esse nome será também o nome da noiva. O nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará essa revelação para o dia em que ele desejar divulgar esse nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar.
a demonstração final para a era. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos para ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com essa mesma advertência e o constante apelo para que a igreja ouça, a voz do Senhor. Da mesmíssima maneira que aquelas ovelhas ouviam a voz do seu pastor. Nesta era, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque nesta era, a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse surgir a pergunta: se há outra era além desta, por que a urgência? A resposta está nisto. A última era será uma era curta, uma rápida obra de consumação. E não somente isto é assim, mas deve sempre lembrar que aos olhos de Deus o tempo é tão passageiro. Sim, 1000 anos são apenas um dia. Se ele vê dentro de algumas horas, do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda urgência. E sua voz deve continuamente soar em nossos corações para estarmos preparados para essa vinda. Amém. Oh, há tantas vozes no mundo hoje. O mundo está repleto de vozes. Tantos problemas e necessidades clamam por atenção. Sim, talvez essa voz das medidas que estão sendo recomendadas nestes momentos, e todo mundo já está como acabei de me referir, mascarado, acatando. É muito bom para a nossa prevenção. Mas a verdade é de que há uma outra voz que é tão macia, que vai diretamente ao coração, que deve ser também bem acatada. Porque as consequências de não acatá-la são mais perigosas do que as consequências são mais terríveis do que as consequências naturais. É a alma que perecerá. É a alma que cairá por incontáveis momentos de tempo na eternidade da perdição. Oh, há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando por atenção, porém, nunca haverá uma voz tão importante e tão merecedora de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Faz-me lembrar naquele momento quando Elias se encontrava naquele monte, naquela montanha. Uma voz macia e suave lhe falou. É quando ele se levantou. E ele diz: eis-me aqui. Há muitas vozes que estão reclamando ou pedindo atenção. Mas de todas essas vozes que nos atraem, não aconteça que você não escute a voz do Espírito. Porque o Espírito está falando da mesma maneira que o Espírito falou
nos dias de Noé, advertindo as pessoas para que entrassem no lugar seguro. O Espírito ainda está falando. Este é tempo de segurar a palavra com todas as suas mãos. Não deixe a palavra escapar entre dedos. É momento de segurar, abraçar a palavra com tudo que há em você. Pegar, perseverar, equipar-se, fardar-se de toda a armadura. Usar cada escritura que você sabe para se precaver do mal que está no mundo no dia de hoje. Oh, Senhor, ouvi que há muitas vozes que estão indo ao redor do mundo. Talvez é como abrir rádio, você vai ouvir esta emissora, aquela emissora, isto e aquilo, mas você deve se sintonizar a uma determinada emissora, a uma determinada rádio que você quer escutar. No meio dessas vozes que estão indo ao redor do mundo, há muita conglomeração daquilo que quer ser assistido. É só simplesmente entrar nessas redes sociais, vai apanhar isto, apanhar aquilo, apanhar... Uma conglomeração de coisas que quer ser assistido, ouvido e prestado atenção. Mas dentro desta conglomeração de vozes, há uma voz que você não deve fazer erro de não ouvir e acatar. É a voz do Espírito, porque o Espírito ainda está a falar, falando através da palavra de Deus, falando na pregação. Oh, Senhor, venha o que vier, vá o que for. Seja lá o que for que eu ouça, assista. Seja lá o que for, quantas vozes que tentam me atrair para que eu lhes acate. Todavia, Senhor, me ajude para eu não fazer erro de não acatar a voz do Espírito. Me ajude, Senhor, neste momento de eu não relaxar as minhas orações, não relaxar as minhas leituras, não relaxar nada, mas se dar na totalidade para as coisas que dizem respeito à Tua palavra. Ajuda-me, por favor. E eu quero ser parte daquela multidão que havia lavado seus vestidos no sangue do Cordeiro. E eu quero estar bem lavado de toda a minha impureza. Lava-me, ó Pai. Conserta a minha maneira de ver as coisas. Conserta a minha mente. Conserta meus apetites espirituais. Não me deixa expendir o meu tempo, ver isto, ver aquilo e aquilo mais. Mas eu quero preservar um momento de ouvir a voz do Espírito. Que esta voz possa me preparar. Eu quero ser coluna na casa de Deus, inabalável, parte da superestrutura, parte do corpo místico de Cristo. Senhor, tenha pena de mim. Irmãos e irmãs, as coisas não vão continuar desta maneira. Algum dia temos que atingir uma curva que deve ser negociada. E você deve estar preparado. Não é tempo de estar na estação enquanto que as coisas não estão em ordem. Coloque tudo em ordem, irmão. Coloque tudo em ordem, irmã. Irmã, irmãzinha. Não seja levado, agitada com as coisas desta vida e perder e se desnortear. Levante a sua cabeça para cima e peça a Deus para encher o seu coração com o Espírito Santo, para não agir como as demais donzelas que este mundo possua, mas ser uma pessoa que ouve a voz do Espírito. Ó Pai Celestial,
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É chegada esta hora, mais uma vez, de termos que terminar com este culto. Mas, Senhor e Deus, aquele que prometeu que teria uma noiva sem mancha, sem ruga. Este é o propósito, Senhor, da nossa pregação, para ajudar as irmãs e os irmãos a atingir a perfeição, imaculados. Uma igreja que poderá entrar no reino naquele momento e se assentará com o marido, com aquela coroa incorruptível. Que o Senhor possa ajudar cada irmão que está nos ouvindo para fazer tudo ao seu alcance, para fazer parte daquela noiva. Custa o que custar. Senhor, eu entrego a mim mesmo nas tuas mãos. E eu entrego, Senhor, esta congregação nas tuas mãos. Senhor, lava-nos, engome-nos, coloque-nos prontos para aquele dia glorioso. Perdoa os nossos pecados, a nossa insuficiência humana. Senhor, tome tudo, lance no mar do esquecimento. Conhece a nossa insensatez humana. Não olhe, Senhor, nas nossas fraquezas, olhe na tua palavra. O Senhor que nos escolheu, o Senhor que está nos moldando, continue nos moldando. Senhor, queremos ser santos e irrepreensíveis diante de ti, amor. Dê-nos a graça, Senhor, para que tenhamos ouvido para ouvir a voz do Espírito. Que o Espírito, Pai, que nos trouxe nessa mensagem, não seja uma questão de ter nos trazido para sermos crentes nominais, mas queremos ser crentes, Senhor, nascido do Espírito, nascido de Deus, parte de Deus. Concede isso, Pai. Encomendo a cada um deles nas tuas mãos. Que cada um possa operar a sua salvação com temor e tremor. Nós encomendamos nas tuas mãos, sem que cada um continue nos protegendo, continue nos alimentando, continue nos dando a voz para os ouvidos para ouvir o que o Espírito está a dizer. Que estejamos preparados para aquele dia. Concede isso, Pai. Que a sua sombra seja projetada sobre cada lar, cada grupo que agora está nos ouvindo, independentemente em que canto, sem com eles, lhes dê o desejo do seu coração. Mantenha a sua noiva, Senhor, limpa e irrepreensível. Fará isso, ó Deus. Faça isso, porque honra, glória e ações de graça serão dados a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço para a tua glória. Amém e amém.